Boa noite, pessoal. Hoje nós daremos início à disciplina de microcontroladores e nós entenderemos como que os microcontroladores eles interagem com o nosso dia a dia, em especial no dia a dia da área elétrica em si, ok? Esse é o cerne da nossa disciplina e a gente vai basicamente entender o comportamento dos microcontroladores. A gente vai ver microcontrolador que é aí muito usual no mercado, tá? E de cara a gente pode adiantar para vocês que a utilização desse tipo de tecnologia é de suma importância para automação no geral aí da parte elétrica, que vocês podem ver no dia a dia. Então tudo isso pode ser feito por microcontrolador, ok? Bom, pessoal, aqui eu tenho um exemplo de um microcontrolador. Esse aqui é o meu chipzinho da Intel. Essa figurinha singela, né, simples e talvez bem normal para vocês, simboliza muita coisa, né? Não apenas esse dispositivo, mas simboliza aí o crescimento, o desenvolvimento da tecnologia ao longo do tempo, né? Conforme a tecnologia humana ela foi avançando, ela foi se desenvolvendo, os circuitos eles ficaram menores, ficaram mais robustos também, e de fácil e de melhor manuseio, né? Hoje a gente pode olhar uma plaquinha dessa, que é um microcontrolador, né? E pode observar um CI, que é um circuito integrado, né? O que seria um CI? Um CI é um circuitinho que vai ter, vocês aprenderam na parte de eletrônica digital, que um CI é um circuito integrado que vai ter aí vários circuitinhos dentro dele, tá? Com portas lógicas, condicionais, né? Com esse circuitinho, esse sisteminha digital que vai facilitar aí muito no seu produto final, tanto na prática, né, que vai ser tão eficiente quanto a circuitos maiores, porém ele foi diminuído para uma escala nano, uma escala muito menor, para que seja utilizado aí nos nossos eletroportáteis, equipamentos, que muita gente tem visto aí no nosso dia a dia, como smartphones, multímetros, entre outras tecnologias que utilizam aí de equipamentos muito pequenos. Os microcontroladores eles são muito vistos também em computadores, né? Microcomputadores, placa-mãe, e talvez aí seja o contato mais imediato que a gente tenha tido desde muito tempo, né? Porém, essa ideia do microcontrolador ela tem evoluído e tem também sido utilizada muito hoje em dia na parte elétrica, né? Tanto que na época que eu fiz curso técnico em eletrotécnica, eu não tinha uma disciplina de microcontroladores, por exemplo, na minha cadeira de disciplinas, né? Então, conforme a tecnologia ela foi avançando, se fez necessário que o eletrotécnico, que o engenheiro eletricista, que as pessoas que trabalham com a elétrica também se inclinassem a esse tipo de nanotecnologia, porque é muito importante que a atualização desses cursos sejam concernentes aí à necessidade tecnológica do mercado, né? E hoje em dia a automação ela está muito entrelaçada com a parte elétrica, ok? E aí a gente pode observar esse nosso CI, né? O nosso microcontrolador. Bom, trazendo para a parte teórica de maneira simples para que vocês entendam o que seria um microcontrolador, pessoal. Microcontroladores são circuitos integrados que juntos configuram um microcomputador de um chip. No chip contém no chip contém todos os itens como processador, memória ROM, memória RAM, periféricos de entrada, de saída, conversor analógico digital, entre outros. Ok? Bom,
A característica do microcontrolador, pessoal, ele pode ser programado para diversas funções, mas faz apenas aquilo que está em seu programa. Para executar outras funções, ele tem que ser reprogramado. Okay? Qual é a vantagem? É a possibilidade de atualização de produto através da atualização do seu software do microcontrolador. Okay? Bom, ele também tem a função de compilar linguagens em alto nível para linguagem de máquina, linguagem de baixo nível. A gente está usando algumas nomenclaturas bem específicas, né, que se faz necessário nesse momento que a gente está aprendendo aí sobre essa nova tecnologia, sobre esse equipamento que pra gente, que até agora no curso dos senhores não foi muito utilizado. Né? Eu sei que vocês já fizeram aí a parte de eletrônica digital, né? Então essa é a sequência dessas disciplinas para que a gente consiga entender melhor. A programação, se eu não me engano, os senhores também já fizeram. Então essa matéria de microcontroladores, ela vai aí fazer a conexão tanto da eletrônica digital como a parte também de programação, tá? E por quê? Porque esses microcontroladores, eles são equipamentos que são programáveis. Né? Você pode efetuar uma programação nele para que você consiga aí utilizar, fazer automação, por exemplo, das suas luminárias da casa para apagarem depois de um determinado tempo. Você pode fazer também aí a programação através de microcontroladores para que você acione a sua câmera de segurança, para que abra o seu portão automatizado, né, da sua garagem e coisas do tipo, uma série de coisas. Tá? Mas o nosso foco aqui vai ser mesmo a parte da aplicação do microcontrolador na parte da elétrica em si. Ok? Então, pessoal, quando a gente fala aí que o nosso microcontrolador ele compila linguagens em alto nível para linguagens de máquina, é o seguinte: o que acontece? Linguagens de alto nível são aquelas linguagens que a gente aprende como linguagens de programação, tá? Por exemplo, a gente tem aí a linguagem C, a gente tem o Fortran, a gente tem linguagens como também aí o C++, Delphi, Python, tá? Esses são exemplos de linguagens aí de alto nível, tá? Que é alto nível por quê? Porque são linguagens mais próximas do nível do programador, correto? Vai programar aí essa plaquinha, esse microcontrolador. E um dos papéis dele é pegar essa linguagem mais próxima do ser humano e transformar essa linguagem em linguagem de baixo nível, ou seja, na linguagem de máquina, que é uma linguagem específica ali para o atuador, para o equipamento que vai receber aquela informação do microcontrolador para realizar aí as tarefas que lhe forem aí programadas, tá bom? Bom, então o microcontrolador ele vai ser esse compilador, ele vai pegar a informação do ser humano e vai trazer essa informação que foi programada pelo ser humano, ele vai compilar essa informação programada pelo ser humano e vai entregar para a máquina, pessoal. E essa máquina aí vai realizar aquilo que o programador ele quis, correto? Então, essa é a definição de linguagem de alto nível e de linguagem de baixo nível, e como que ela é utilizada e qual é o comportamento e qual é o papel do microcontrolador ao compilar essas informações, tá bom? Bom, aqui a gente pode observar aí os diferentes tamanhos dos microcontroladores, tá? A gente tem aqui microcontroladores agora dessa vez, nós vimos anteriormente no modelo da Intel, agora esse aqui é da Atmel, tá? Aqui a gente pode ver um grandão, né, um menor, de outros tipos, tá? Aqui a gente consegue ver um de 8 portas, tá? Por aí vai. E aí ele pode ser aí encontrado em diversos tipos de equipamentos. E aí, pessoal? E o tamanho de cada um deles aí vai refletir, né, a quantidade de entradas e saídas que ele vai ter, por exemplo, cada uma das suas características, tá bom?
e também para a aplicabilidade dele, né? Quanto maior, mais restrita vai ser a aplicabilidade dele. Bom, quais são os objetivos assim, principais de um microcontrolador, pessoal? É fazer do seu uso um facilitador na automatização de equipamentos. Você quer que, por exemplo, aí que haja uma configuração, né, de instalações de 3 bombas diferentes. Você pode utilizar isso através do microcontrolador, né? Lembrando que assim, o microcontrolador ele auxilia na parte de comandos, né? Comandos elétricos. E aí você pode fazer com que essas bombas elas entrem, né, funcionem em momentos diferentes, né? Você pode fazer aí a configuração de que essas bombas elas funcionem de 2 em 2, né? E tem sempre uma aí de backup. E então vocês podem fazer a gente pode fazer esse tipo de brincadeira através de microcontroladores. E dentre outras várias formas de fazer, ok? Bom, aplicações. Vamos começar a ver um pouquinho mais de aplicações para a gente entender melhor aonde que a gente quer chegar. As aplicações praticamente que a gente pode observar dos microcontroladores, tá? É basicamente que a gente pode observar. A gente tem esse microcontrolador em praticamente todos os dispositivos eletrônicos digitais. Olha quantos, pessoal. Vamos ler. Centrais de alarme, teclados de computador, monitores, discos rígidos de computador, relógio de pulso, máquinas de lavar, fornos de micro-ondas, telefones, rádios, televisores, automóveis, aviões, impressoras, marca-passo, calculadores, entre outros. Então, todo equipamento basicamente que você pode configurar, né, esse equipamento, e esse equipamento vai ter um sensor de temperatura, vai ter alguma parte de sensoriamento, ele vai possuir aí um microcontrolador, ok? Bom, conforme eu falei para vocês, né, os microcontroladores são consequência aí do desenvolvimento da tecnologia em si, né, em que circuitos grandes foram reduzidos a circuitos menores e automaticamente vocês conseguem utilizar, por exemplo, aí um microcontrolador para fazer várias funções, né? O que acontece, pessoal? O microcontrolador ele é um cérebro, ok? É como se fosse o cérebro humano, correto? Onde ele vai gerenciar as informações, tá? E processar todas as informações que estão chegando para ele. Como que essas informações chegam para a gente, pessoal? Através dos nossos sensores naturais. Por exemplo, os nossos olhos, eles são sensores, correto? São sensores visuais, né? Sensores de imagem, de cor, de luz, né? A gente vai ter aí também a nossa audição, que são sensores sonoros, que identificam sons, diferentes sons, agudos, médios, graves, né? Som de pessoas diferentes, ok? Nós temos também um outro tipo de sensor no corpo humano, que é o que, pessoal? O tato. A gente consegue discernir temperaturas, o que está quente, o que está gelado, o que está morno, né? Pelo tato, pela temperatura, por exemplo. Na verdade, a gente consegue verificar a rugosidade de superfícies através do nosso tato também. Beleza? Nós também temos outro sensor, que é o nosso olfato. A gente consegue discernir cheiro. Tá? Se a gente vai comer alguma comida e a gente sente o cheiro ruim, um cheiro de comida estragada, por exemplo, a gente não come, porque o nosso olfato, eles nos auxilia nisso. Então, o nosso olfato é mais um sensoriamento do corpo humano, né? Bem como também o paladar, né? E, enfim, acredito que eu tenha falado, se não todos, a maioria dos nossos sensores humanos. E numa máquina também ocorre a mesma coisa. No sistema
automatizado ocorre também a mesma coisa, né? O que acontece? Essas informações que chegam para o nosso cérebro através dos nossos sensores, são processadas pelo nosso cérebro, e após isso acontece o que, pessoal? Acontece a nossa ação, né? Se você, por exemplo, se você sente frio, né? E através do tato, do calor, né? Você consegue, essa informação chega para você através do seu tato, da sua pele. Então essa informação vai para o seu cérebro processa, está frio, né? E aí você vai ter as reações concernentes a esse sensoriamento do frio, que é o quê? Pegar um casaco para você se aquecer, correto? Então aí a atitude após o cérebro processar essa informação, nós chamamos de quê, gente? Na parte de máquinas em si, na parte da automatização, de atuação, de atuadores. Por exemplo, você vai ter aí um sensor de temperatura no ar-condicionado, correto? Então esse sensor de temperatura ele vai captar a temperatura externa, perfeito? E o seu microcontrolador ele vai estar ali, ó, recebendo essa informação a todo momento dessa temperatura externa. Só que ele está configurado para o seguinte: quando essa temperatura ela for acima de 20 graus Celsius, esse microcontrolador vai mandar uma informação lá para o motor do ar-condicionado ser acionado, correto? Então esse compressor vai ser acionado e o ar-condicionado ele vai gelar o ambiente, perdão, correto? Então esse microcontrolador ele vai estar ali fazendo esse cálculo, ele vai estar recebendo a informação do termômetro, né? E vai estar ali processando, ó. A temperatura está em 22, opa, então não vou mandar nenhuma mensagem para o compressor, para o motor acionar, porque não precisa. Então tá lá. Aí na hora que ele sente que passou aqui de 25 graus Celsius, oba, agora eu tenho que acionar o meu compressor. Aí ele manda lá para a atuação, né, para o atuador, para o compressor, liberar lá ar frio para que o ambiente ele seja refrigerado até que a temperatura seja normalizada, ou seja, até 25 graus Celsius. Beleza? Então, eu tenho esse meu slide aqui para demonstrar também a quantidade de sensores que existem, né? Por exemplo, no automóvel, hoje em dia, você pode encontrar aí muitos equipamentos, né, que são ajudados pela tecnologia dos sensores, dos microcontroladores, tá? Por exemplo, aqui embaixo a gente pode observar o ajuste de banco, tá? O ajuste de espelho, né? O controle de vidros, né? Você consegue levantar e abaixar automaticamente os vidros, né? O freio de mão eletrônico. A gente tem também aqui o sensor de nível do combustível, né? Que ele vai verificar para a gente, vai mostrar no painel do carro, né? Demonstrando lá uma sinalização se estiver abaixo do nível, tá? Sensor de estacionamento, né? Que vai existem carros hoje que até estacionam sozinho, né? Então isso aí ele utiliza o sensor, correto? E o microcontrolador para poder dar as informações corretas. Ó, tá chegando perto de um obstáculo, não tá, chega mais para o lado, para o outro, e coisas do tipo. Tá? A gente também vai ter aí, encontrar sistema antifurto, correto? Que vai disparar um alarme, por exemplo, se o vidro for quebrado, né? Se o carro ele for balançado abruptamente. Tem também detecção de passageiro, né? Para que use, por exemplo, aí o cinto, o cinto de segurança, né? Controle de teto solar, né? Quando está de dia, por exemplo, aí não estiver chovendo, né? Para abrir o teto solar do carro, ou então quando o carro for desligado para que o teto solar ele vá e feche também. O ajuste de espelhos, né? Trancas de portas, o próprio ar-condicionado também, né? É possível que haja um ar-condicionado que detecte a temperatura externa e seja ligado, acionado sozinho, tá? E sem dizer também nessa questão do ar-condicionado ele manter a temperatura do ambiente do carro conforme o configurado, assim como já existia nas residências, nos ar-condicionados pré-programados,
injeção eletrônica, arrefecimento do motor, carregador de bateria, né? E os níveis de luz também. Tem carros que detectam quando escurece e automaticamente liga o farol. Ok? Freios ABS, pressão do pneu, defeito de lâmpada também. Ele consegue verificar aí através da presença de tensão ou não, né? Perdão, de corrente ou não. Aí se alguma lâmpada está defeituosa. Correto, pessoal? E coisas do tipo. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida até aí? Tranquilo. Então, hoje é bem informativa, né? Isso, bem. Hoje a gente está dando uma emergida em tecnologia, né? Não tem como falar de microcontroladores sem falar de tecnologia. Pois bem. Os microcontroladores também são muito utilizados na indústria, tá, pessoal? Através de controladores de processo, né? Sensores inteligentes, inversores de frequência, né? Software starters, interfaces homem-máquina, controladores lógicos, balanças, indicadores digitais, tá? Então, hoje em dia na indústria também a utilização é de suma importância dos microcontroladores. Beleza? Bom, eu tenho aqui uma relação talvez dos principais fabricantes, né, de microcontroladores. Então são marcas bem famosas. A gente tem entre eles aí o PIC, que são da família dos microcontroladores fabricados pela Microchip, ok? Nós temos também o Atmel AVR, que eu até mostrei para os senhores anteriormente, que são da família dos microcontroladores fabricados pela própria Atmel. E nós temos o Intel, que foi o primeiro microcontrolador que eu mostrei para os senhores agora no início da aula, que é o Intel MCS, que são da família dos microcontroladores fabricados pela própria Intel. Bom, o que acontece, pessoal? Como que é o interior de um microcontrolador, gente? O microcontrolador ele é constituído por essas ramificações aqui, tá? Ele vai ter uma CPU, tá? Que é a unidade de processamento central, que é ali onde são realizadas as partes aritméticas do nosso microcontrolador em si. E o que vai acontecer, né? Aí processando isso, ele está sempre recebendo informações e entregando informações. Você pode ver que as setinhas elas vão e voltam, tá? Tanto para a memória RAM, ok? Tanto também para a memória flash, tanto também para a memória EEPROM, correto? Tanto também para o temporizadores e contadores. Tudo isso tem aí no nosso microcontrolador, sim, naquele chipzinho pequenininho. Então o que acontece? A gente vai ter mais aqui também, ó, conversor, tá bom? De analógico digital. A gente também tem porta serial, tá? A gente tem programação e depuração. A gente tem o clock e reset, perdão. E as entradas e as saídas dele, tá bom? Então o microcontrolador ele é constituído por todas essas características, por todas essas partes. Ok? Bom, agora aqui eu tenho um microcontrolador para que vocês vejam, né? Eu tenho aí um bem famoso que é o Arduino, tá? Ele é um microcontrolador bem acessível, tá? Uma plaquinha dessa aí você encontre aí por algo em torno de R$50 e dá para fazer bastante coisas. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui a entrada serial dele nesse quadradinho aqui maior. Ele está sendo visto de cima, então você não consegue enxergar aqui a entrada. Aqui a alimentação dele, tá bom?
aqui a gente vai ter a plaquinha dele aqui, ó. Perfeito, esse aqui é até a Atmel, né? O microcontroladorzinho dele. E aqui você vai ter outros componentezinhos que vão auxiliar no funcionamento desse microcontrolador dele. Perfeito? Então aqui você vai ter, por exemplo, também mais o que? Aqui são os bornes dele, também, ó. Aqui, ó, reparem que ele tem aí bornes analógicos e digitais, tá? Aqui, ó, digital, beleza? São os bornes digitais. Esses que tem aqui um tiozinho na frente significam que eles podem também fornecer sinais analógicos, mas são sinais analógicos aí maquiados são sinais digitais maquiados pelo PWM, que acabam gerando um sinalzinho analógico também. Mas as portas de fato analógicas de entrada, pessoal, aqui são essas aqui, a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 dele, tá? Ok. E aqui você pode utilizar essas portas como também entradas e saídas, essas da direita. Tá bom? Aqui você pode alimentar a plaquinha também por 3,3 volts, por 5 volts, né? A gente vai ter também aqui o GND, que é o mesmo que é a abreviação de ground, tá? Que é o terra, beleza? E eu sei que assim fica um pouco abstrato para quem nunca viu, tá olhando uma plaquinha dessa, como visualizar a aplicação dela também, né? Como que seria feito isso. Mas a gente vai fazer as matérias de cunho teórico com relação a essa disciplina, mas a gente vai também ter a parte laboratorial, que a gente vai ver uma plaquinha dessa na mão, tá, pessoal? A gente vai conseguir utilizar, fazer circuitinho, tá? Vai poder programar também. Então vai ser bem construtivo, ok? Então, pessoal, eu estou mostrando na tela para vocês esse microcontrolador, mas talvez vocês tenham alguma dificuldade com escala, né? Aqui eu tenho na minha mão, ó, um microcontroladorzinho, tá? Bem pequenininho. Ele é um exemplo, claro que ele tem aí em diferentes tamanhos, para diferentes aplicações, aplicabilidades, ó. Mas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Muito próximo aí a esse que vocês estão vendo na minha tela. Olha o tamanho do meu dedo. Para ter erro de comparação, ó, eu tenho um mouse aqui, ó. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Para ter erro de comparação, ó, eu tenho um mouse aqui e eu tenho um microcontrolador aqui também. Ó. Olha o tamanho dele. Ele chega a ser menor que o mouse. Tá vendo? Beleza? E aí aquelas entradinhas ali que vocês não conseguiram ver, ó, aqui, ó, a entradinha serial dele, você conecta ao computador para fazer a programação dele, tá? E também aqui a entradinha de alimentação dele, AC, ok? Aqui o controladorzinho da Atmel. E aqui os bornezinhos de entrada, esses que vocês estão vendo aqui, ó, de cima, vocês conseguem ver aqui de lado também, ó. Correto? Dá pra brincar bastante. Eu motivo vocês a procurarem vídeos, tá, que façam aí manuseios básicos com microcontroladores, com Arduino, tá? O Arduino ele é muito útil, assim. Claro que eu não estou aqui para defender uma marca específica, você tem outros microcontroladores também, vocês podem pesquisar aí no mercado, tá? E, bom, acredito que eu tenha conseguido aí fazer uma
acredito que nós tenhamos aí entendido legal a ideia do microcontrolador, tá? E essa é a nossa primeira aula, tá, pessoal? A gente vai ter mais aulas aí, correto? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal? Muito tranquilo, pessoal. Tranquilo, né? Pra mim também, tá tranquilo. O professor Sérgio deu pra gente aula de programação e acho que comentou sobre a placa do Arduino. Então a gente tinha visto mais ou menos alguma coisa. Ah, legal, ele já tinha demonstrado para vocês, né? Positivo. Perfeito, perfeito, então. Foi legal. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aí a gente vai dar prosseguimento mais assuntos relacionados a microcontroladores ainda, ok? Show de bola. Essa foi só a nossa primeira aula, tá bom? Valeu.